Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Ana L, de novo aqui nós vamos continuar falando aqui sobre a psicanálise, né? A importância que a psicanálise tem. Lembrando que na última aula eu falei qual é o objetivo da terapia, é fazer com que o paciente descubra o que ele tem, trate, dando essas ferramentas, ou seja, um espelho colocado na sua frente, dando ferramentas para que ele possa lidar com aquilo que está presente na sua vida. Gente, agora nós vamos falar sobre verdades, mentiras e mito que falam sobre a psicanálise. Então, essa parte aqui é muito importante para a gente poder saber um pouquinho sobre isso, tá? Verdades e mentira. E aí? Gente, tenho que ter nível superior para fazer a psicanálise? Será que eu tenho que ter um nível superior para fazer a psicanálise? O que você acha aí, gente? Você tem que ter esse nível superior? Você acha que você precisa para fazer a psicanálise? Ou qualquer pessoa consegue fazer a psicanálise? Não, professora, não preciso ter nível superior, tá tranquilo, tá? Eu sei que eu posso fazer de maneira normal. Acertou, gente? Você não precisa ter nível superior, tá? Não precisa ter nível superior. Existe apenas uma orientação que a pessoa já tenha uma formação para que você possa estudar a psicanálise, tá? Vamos lá. Eu tenho que ter curso de psicologia para ser psicanalista? Isso é outro mito. Não, você não precisa ter formação em psicologia para exercer a psicanálise. Então, não precisa disso. Eu tenho que estudar teoria psicanalística por uma dezena de anos para iniciar a carreira? Não, você não precisa estudar uma década de maneira nenhuma, tá bom, gente? Isso aqui é algumas perguntinhas que sempre fazem. Professor, o que é ser um psicanalista? Na verdade, eu ainda estou com dúvida. Gente, uma pessoa que está disposta a ouvir a outra, nessa escuta, vai o quê? Vai ajudar a pessoa a aprender a lidar com as suas próprias demandas. Então, ser um psicanalista é uma pessoa que ama e que se doa pelo outro, tá? Você é boa em ouvir, você é boa em ter uma percepção naquilo que é falado. Bom, vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a breve história da psicanálise, tá? A gente já voltou aqui. Professora, mas a senhora já falou um pouco sobre a história já da psicanálise. Eu já aprendi um pouco. Pois é, eu já falei várias coisas, só que eu vou falar um pouquinho o quê? Ainda mais sobre a história da psicanálise. Todo mundo sabe que a história da psicanálise aconteceu aonde? Com Freud, gente, tá? Com Freud. Foi o Freud que foi aí o pai da psicanálise, tá? O início da psicanálise, o seu contexto histórico. Em 1986, Freud utilizava pela primeira vez o termo psicanálise com o intuito de analisar os componentes que formam a psique humana. Assim, fragmentar o discurso, o pensamento do paciente para conseguir captar os conteúdos latentes, a partir daí observar melhor os significados e implicações presentes na fala do paciente. Conforme a técnica avançava, alguns pontos de discordância apareciam entre Freud, né, e Breuer, e sobretudo na ênfase que Freud estabelecia entre as memórias do paciente e as origens de conteúdos sexuais da infância. Desse modo, em 1907, né, aí Freud ele vai o quê? Ele vai desenvolver as ideias e as técnicas da psicanálise, abandonando, né, a hipnose e utilizando a técnica de concentração, na qual a rememoração era realizada por meio da convenção normal, dando voz ao paciente de forma não direcionada. Você lembra que eu falei para você? Que aí foi todo um processo, tá, gente? Isso aqui é a apostila, depois vocês dão uma olhada. E aí, o que foi que aconteceu? Freud, foram com várias técnicas, até Freud perceber que, na verdade, o que ele precisava era ouvir o seu paciente, ou seja, escutar o que o paciente falava, tá?
O que diz Freud sobre a hipnose? Isso aqui é muito interessante, eu vou falar aqui. A teoria criada por Freud no início do século XX difundiram-se por inúmeras áreas do saber. Quanto ao seu surgimento, é considerado como o marco inicial da psicanálise, a publicação da obra e a interpretação dos sonhos no início de 1900. Atualmente, muitos de nós já ouvimos falar em diversos conceitos criados por Freud, a maioria no início da história da psicanálise, conceitos como inconsciente, as suas explanações sobre sexualidade da criança ou o complexo de Édipo. Entretanto, quando ele lançou suas primeiras teorias, houve dificuldade de aceitação entre os estudos, entre os estudiosos, da psicologia e nos meios acadêmicos. Além disso, para se entender a história da psicanálise, é necessário entender a própria contextualização histórica do momento. A primeira grande guerra, que foi em 1914 a 1918, por exemplo, acabou contribuindo para a sua difusão. Quando a psicanálise foi usada para tratar pessoas envolvidas na guerra e a neurose por ela causada, o próprio ambiente cultural da Áustria, o contexto iluminista, posterior à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, o que foi que aconteceu? Os conhecimentos psíquicos, neurofisiológicos e sociológicos, antropológicos, dentre outros que na época estavam sendo desenvolvidos e explorados, o que foi que aconteceu? A partir daí, gente, depois de tudo isso, depois da guerra, como fala aqui, depois da guerra, depois da revolução, isso tudo foi o quê? Desenvolvido e explorado agora de uma maneira com mais atenção, com um olhar minucioso depois de todos esses acontecimentos, tá bom? Então, a primeira tópica freudiana, que é os conceitos principais dele, foi o quê? A maturidade de Freud e a trajetória da psicanálise. Foi o quê? Tudo isso contribuiu para as observações dos estudos de Freud e que as suas primeiras criações fossem realizadas nesse ambiente propício. Então, o que aconteceu? Esses fenômenos que aconteceu fez com que Freud agora estudasse de maneira mais profunda tudo aquilo que ele já tinha começado, né, que eram as suas análises, as suas pesquisas, tá bom? Vamos lá. Freud teorizou que nossa mente possui o inconsciente, o pré-consciente e o inconsciente. Todo este percurso permitiu que Freud aprimorasse a sua técnica psicanalítica, desde a hipnose, passando pelo método catártico e por uma prática provisória conhecida como técnica da pressão. Vamos lá, gente. A técnica da pressão. Esta técnica consistia... Gente, eu tô com dificuldade de falar hoje. Meu Deus, acho que é o cansaço. Tá. Consistia em Freud pressionar a testa do paciente, olha só, na tentativa de fazer ao consciente os conteúdos inconscientes, método logo abandonado por identificar resistência e defesas por parte do paciente. Então, ele começou dentro desse contexto, mas aí ele desistiu porque tinha uma grande resistência dos pacientes. Então, a pressão que ele fazia na testa dos pacientes. Até o surgimento do método da associação livre, que acabou sendo a técnica definitiva para Freud. Neste método, o indivíduo trazia para as sessões seus conteúdos sem qualquer julgamento, e hoje não é diferente. Gente, isso é muito importante vocês saberem. Quando uma pessoa fala assim, Ana, eu nunca fiz terapia, como é que funciona? Eu dou as seguintes instruções para ela. Olha, na sessão de terapia não há julgamento. Então, o que você fala aqui, fica aqui. Não vai sair nos portais aí de fuxico, de fofoco, nos jornais. Você pode ser o que você quiser ser aqui dentro, falar o que você quiser. Então, é interessante o paciente sentir essa segurança, tá? Porque é que ele fala que a escuta flutuante vai possibilitar o quê? Vai possibilitar com que os conteúdos
que os pacientes evitam, porque às vezes tem vergonha ou não quer falar, ou não sabe como vai ser recebido, na sessão de terapia não tem isso. O paciente pode falar o que ele quiser, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gente, isso aqui eu preciso falar para vocês, tá? Que é o tripé da psicanálise. Eu vou voltar aqui. O tripé psicanalístico, ele é a base da formação do aluno que precisa estar amparado por esse tripé que possa ser considerado um psicanalista. Então, todo aluno que não tem esse tripé, ele não é psicanalista. Então, qual é? O tripé psicanalista é a base da formação. É a base da formação do aluno que precisa estar empregado, que precisa considerar, que precisa para ser considerado um psicanalista. Então, você não tem o tripé da psicanálise, então você não é um terapeuta, tá? Então, a gente vai falar agora sobre o tripé da psicanálise. E, professor, o que é o tripé da psicanálise? Bom, no processo de formação de um analista é necessário que se considere e respeite o tripé da psicanálise, que é o quê? O estudo da teoria, a análise pessoal e a supervisão. Eu vou repetir de novo. Qual é o tripé da psicanálise? O estudo da teoria, a análise pessoal e a supervisão. Então, tu vai estudar toda a teoria, que é o que você está fazendo. Depois você vai passar por uma análise pessoal e depois você vai ter uma supervisão de alguém para que você possa estar habilitado. Entendeu aqui? Então, se você não passar pelo tripé da psicanálise, você não pode dizer que você é um terapeuta. Se você não passar pelo estudo da teoria, se você não passar pela análise pessoal e se você não passar pela supervisão, você não pode dizer que você é um terapeuta. Então, você vai estudar, que é o quê? O estudo da toda a teoria da psicanálise. Depois que você terminar toda a teoria da psicanálise, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Toda a teoria da psicanálise, depois que você estudar, você vai fazer uma análise pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você ir analisar alguém, antes de você ir cuidar de alguém, adivinha, meu amor, você vai ser cuidado, você vai ser analisado, você vai passar ali por uma análise terapêutica. Depois que você passar por isso, aí você vai passar por uma supervisão. Então, você vai ter alguém que vai estar ali acompanhando você, tá? Então, o tripé da psicanálise é fundamental, tá? Como parte do tripé da psicanálise, existem teorias que são responsáveis por nortear a psicanálise. Então, através dos estudos, dos métodos, investigação, dos conceitos psicanalísticos, das doenças, dos sintomas, é que nós vamos o quê? Começar a nossa parte de estudo da teoria. Então, na próxima aula, a gente vai aprender todo o tripé da psicanálise. Vamos lá?